Bem-vindos ao primeiro episódio de Diversão com Bandeiras. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a matemática por trás da bandeira do Brasil. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer ao for efetuar a bandeira é saber de todos os procedimentos corretos que envolvem a formação da bandeira. A primeira coisa que você tem que fazer é saber a altura da bandeira, que é esse comprimento C aqui, ó. Tá vendo o comprimento C? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a altura. Pode ser qualquer altura. Pode ser 50 metros, pode ser 50 centímetros, pode ser até 1 centímetro, a bandeira é bem curtinha, qualquer comprimento. Só que a partir do momento que você determina o comprimento, você vai ter que fazer todo esse procedimento aqui, a partir do procedimento. A primeira coisa, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu escolho o número 28 centímetros para a altura da bandeira. Então, nesse caso, eu vou ter que determinar um módulo, que a partir desse módulo, que são as partes de cada distânciazinha dessa aqui, eu vou ter um módulo. Então, se eu escolher 28, aqui vai ficar 28 dividido para 14. Quanto é de 28 dividido para 14? Vai dar 2. Então, o módulo, eu já sei, vou botar aí em M maiúsculo, o módulo é igual a 2. Então, a altura da bandeira tem aqui, ó, 14 módulos de 2 centímetros aqui, até completar os 28, tá? Até completar os 28. Então, ótimo, você já tem a altura da bandeira, que é 28 centímetros, e já tem o módulo que é igual a 2. Agora, o que você vai fazer? Tá vendo essas figuras aqui? Todas são figuras da geometria plana que a gente estuda lá no ensino médio. Aqui você tem um retângulo, aqui dentro você tem um losango, que é esse daqui. Aqui dentro do losango você tem um círculo, e você percebe que onde tem a frase, né, ordem e progresso, tem uma faixa. E essa faixa ela é formada por 2 semicírculos, certo? O que acontece aqui agora? Quando você determina a altura e o comprimento, aqui nesse caso, né, esse tamanho aqui, o que vai acontecer? Para você saber essa distância aqui, que eu vou botar aqui pontos A e B, para você determinar essa distância aqui, você vai pegar o 20 e multiplicar pelo módulo. Ou seja, 20 vezes o módulo que é 2. Deixa eu colocar bem aqui. 20 vezes 2 é igual a 40. Então, se a altura é de 28 centímetros, que a gente escolheu, esse comprimento aqui de A até B vai ter que ter 40 centímetros. Vai ter que ter 40 centímetros. Se não tiver, se você fizer aqui escolher 28, aí escolher 30 aqui, já vai não ser uma bandeira oficial. A bandeira oficial lá do parlamento, o povo usa para fazer diversos tipos de coisas aí. Então, vai ter 40 centímetros. Vou até representar aqui 40 centímetros. Ótimo. A partir do momento que você já tem esse tamanho aqui, 28 de altura e 40 de comprimento, você vai pegar um losango comum, tá? E você vai colocar ele bem no centro dessa figura, bem no centro mesmo. De certo modo, que a distância dos vértices aqui, ó, eu vou chamar esse daqui de vértice, tá? Esse pontinho aqui é um vértice, esse pontinho aqui é um vértice, e esse pontinho aqui é um vértice, e esse outro pontinho aqui é um vértice. Observe que isso daqui são as pontas do losango, certo? São as pontas do losango. Essas pontas aqui, elas estão a uma distância da borda. Vocês veem que essa aqui está a uma distância da borda, aqui está uma distânciazinha da borda, e aqui está uma distânciazinha da borda, e aqui também. Mas qual é essa distância? A distância está aqui, ó. Cada vértice ele tem que medir 1,7 módulos. Ou seja, você vai ter que pegar o 2, que é o módulo nesse caso aqui, e multiplicar por 2. Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui, ó. 1,7 multiplicado por 2. Vai dar 14, 2, 3. 3,4 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, cada distância desse ponto aqui do vértice até a borda da bandeira vai ter que ter 3,4 centímetros. Se não tiver, vai estar errado. Para você ver. Então, a partir do momento que você fez essa configuração, agora vamos para o raio do círculo, né? O raio que todo mundo sabe é o seguinte: tem aqui o círculo.
O raio, tem aqui o centro do círculo. O raio é essa distância aqui. A distância de qualquer borda até o centro, tá? Então, quanto é que mede a partir do momento que você determinou o centro do círculo? Você vai colocar um círculo dentro desse losango, onde o raio desse círculo tem que medir 3,5 módulo, tá? Então, se o módulo é 2, quanto é que vai valer esse raio, né? Tem aqui 3,5 vezes o 2. Vai dar 10, sobre 1, 6 com 7. Então, vai valer 7 centímetros. Então, você mede aqui o ponto central da bandeira e mede 7 centímetros para cá. Aí faz o círculo, certo? Ou seja, a distância desse ponto até essa borda aqui tem que ser de 7 centímetros. A distância daqui para cá, 7 centímetros. A distância daqui para cá, 7. Daqui para cá, 7. Certo? Ótimo. Agora, nesses 7 centímetros, se eu escolher lá inicialmente os 28, lembrando, você pode fazer, se você escolher outro número, vai dar valores totalmente diferentes. Tá? Continuando, temos aqui os arcos, né? O arco é esse arcozinho aqui. Até nisso tem matemática também. E você tem que fazer o seguinte procedimento. Tá vendo aqui o centro, aqui o meio do retângulo? Quando você dividir aqui por 20 módulos, você vai vir 2 módulos à esquerda. Vamos supor que aqui esteja igual, tá? Mas não está igual, só rabisquei aqui. Tem aqui, ó, o primeiro e o segundo aqui, ó. Esse módulo aqui. Bem aqui, o segundo. Você vai pegar essa medida aqui e vai fazer o seguinte. Vai pegar, eu chamei aqui de raio interno, tá? Depois o raio superior. O raio interno é de 8 módulos. O que significa isso? Você vai pegar esse ponto aqui e vai fazer você vai pegar uma linha e vai medir até o círculo em 8 vezes 2. Que nesse caso aqui, 8 vezes 2 vai dar 16. Ou seja, 16 centímetros. Depois que você determinou esses 16 centímetros, você vai pegar aquela segunda borda e vai levar uma linha com 16 centímetros até topar aqui na circunferência. Vou botar aqui, mais ou menos até aqui, ó. Vamos supor que deu aqui certinho meu desenho. Aí você desce. Você desce com essa linha aqui. É como se fosse um barbante. Você pega o barbante, põe algum pincel aqui e pinta e vai dar certinho. Aí você desce para cá. Aquele raio superior lá de cima, ele também é medido dessa forma. Você vai pegar 8,5 módulo, ou seja, 8,5 vezes o 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. Aqui vai dar 16 com 1, 17. Certo? Nesse caso aqui agora, ó, deu 17, né? 17 centímetros. Então, o que você vai fazer? Vai pegar o segundo módulo aqui, da parte do centro à esquerda, e vai medir 17 centímetros agora. 17 centímetros até chegar aqui. Entendeu? Ótimo. Então, quando você chegou lá, você desce para cá. Aí já está confeccionada a bandeira. O que você tem que fazer agora é só o nome, né? Ordem e progresso. E depois colocar as estrelinhas. Eu vou deixar aqui a imagem do significado de cada estrela e como que funciona. Você já pode estar vendo aí. E também tem a frase. A frase, ela teve, como está aqui escrito, ela teve início na corrente filosófica do positivismo, surgida no século XIX. Isso aí a gente estuda em história do século XIX, no ensino médio, que é bem detalhado também. De preferência, eu vou colocar na descrição também o link onde você consegue detalhadamente saber por que essa frase foi colocada na nossa bandeira. E tá aí. Esse aqui foi o primeiro episódio de Diversão com Bandeiras, que eu mostro a matemática por volta e como você deve criar uma bandeira brasileira com todos os parâmetros e medidas corretas, tá? Você comprar alguma bandeira aí na internet que se diz original, quando você chegar com ela, você verifica se realmente os cálculos estão batendo, se está tudo correto. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.